Isso aí. Estamos ao vivo no Instagram. O que tu fez, minha querida? Estamos ao vivo? Boa noite, meus queridos munícipes do nosso município de Tijucas. Estamos aqui para mais uma live, a nossa live número 12, né, para tratarmos sobre os assuntos de interesse do nosso município relacionados à atividade legislativa, tanto da vereadora como dos outros vereadores também, do que acontece na nossa Câmara de Vereadores, e discutir e relatar a todos vocês problemas e situações relacionadas ao nosso município. Vamos iniciar aqui sobre a penúltima sessão, né, que foi ocorrida no dia 23 de julho de 2020, na segunda-feira que passou, aliás, na quinta-feira, né, que passou. Então, nós tivemos a sessão da nossa Câmara de Vereadores, uma sessão virtual, onde foram aprovados o projeto 2387, que regulamentou a exploração das atividades náuticas do Rio Tijucas e da praia do nosso município. Uma lei muito importante e que, na verdade, vai trazer essa regulamentação da exploração das atividades náuticas aqui do nosso município, uma atividade tão promissora e que a gente escuta tanto falar e que até então não havia uma regulamentação para essa atividade. Então, essa lei possibilitou, né, essa regulamentação no nosso município das atividades náuticas no nosso rio e na nossa praia. Essa lei, então, foi aprovada no dia 23 de julho, numa sessão virtual da nossa Câmara de Vereadores. Uma outra lei que foi levada à votação nesse mesmo dia foi o projeto de lei número 74, que é um projeto de lei que alterava uma lei complementar do nosso município, e que ele tem a ver com a questão de valores de contribuição previdenciária do município de Tijucas, né, dos funcionários do município de Tijucas e da própria prefeitura também, junto ao INSS, junto aos órgãos previdenciários. Na última sessão que ocorreu, foi a sessão de segunda-feira, do dia 27 de julho, esse mesmo projeto, que é o projeto de número 74, ele foi novamente levado à votação ao plenário da Câmara de Vereadores. A vereadora participou dessa votação e votou contrário a esse projeto de lei complementar, que é o número 74. No dia, a vereadora até comentou sobre os porquês que estaria não aprovando, digamos assim, não votando, né, favorável a esse projeto. E eu gostaria de fazer esse relato aqui também para vocês internautas, até para que isso fique registrado e que isso também sirva de esclarecimento a esse voto contrário da vereadora. Como é que se colocou esse projeto? Esse projeto, ele é muito necessário, em virtude da questão da nova tributação, né, do novo Código Tributário e de toda uma mudança no país inteiro acerca dessa questão de recolhimento de impostos no nosso país, que é o que a gente chama de reforma tributária, que, na verdade, estipulou outros índices. Então, a gente sabe que se a gente tem uma lei municipal e que ela não está de acordo com uma lei federal, a lei federal, ela sempre vai prevalecer. Então, se existe uma lei municipal estipulando um limite de tributação em, digamos, 10%, e, posteriormente, é editada uma lei, promulgada uma lei federal que diz que esse imposto vai ser 20%, essa lei municipal, ela passa a não ter mais vigência e nem validade. A que vai valer é a lei maior, ou seja, a lei federal. Então, em função dessa questão da reforma tributária, nós já tínhamos sofrido, inevitavelmente, um aumento na nossa tributação. Como todo mundo sofreu, como o país inteiro sofreu, como vários municípios sofreram. No entanto, quando essa lei tributária ela foi promulgada, ela foi realizada, ela também permitiu que pudesse fazer também justiça social com as pessoas. Ela elevou a um patamar, digamos assim, meio que comum, o que a gente chama de progressão tributária, né? A cobrança do tributo através de alíquotas progressivas, de acordo com o que cada um recebe. E a lógica é
Quem recebe mais, paga mais. Quem recebe menos, paga menos. Entende? Sempre com cunho social, que deve sempre nortear, né, toda a atividade política de um país que, na verdade, tem uma faixa das pessoas aí que ganham muito menos e que têm dificuldade de sobreviver. Do mesmo modo que existe uma pequena faixa de pessoas que ganha muito bem e tem uma facilidade de sobreviver, que é uma parcela muito menor da nossa população. Por isso, quem ganha menos, paga muito menos, tanto em valores, porque o percentual sempre vai incidir sobre um valor menor, mas também em alíquota, né? Então, de fato, quem ganha menos deve pagar menos, inevitavelmente. E quem ganha mais, além de pagar mais, porque se a gente colocar 1% de 100 é muito maior do que 1% de 10, só que quem ganha mais, quem ganha esse 100, não vai ser tributado somente em 1%. Ele vai ser tributado maior, uma tributação com uma alíquota maior, e ainda vai pagar mais. Então, quem ganha 100 vai ser tributado em 10, enquanto quem ganha 10 vai ser tributado em 1%. Então, além de pagar um percentual menor, ele vai pagar menos também, por uma questão de justiça social, que é o que eu falei aqui, que é o que deve prevalecer nas leis. O que aconteceu, gente, com essa lei aqui de Tijucas, foi que esse caráter, que a gente chama de progressivo, né, ele não foi respeitado, ele não foi feito, não se criou uma tributação progressiva. Acabou se criando uma alíquota fixa e escalonada por valores, por quem ganha o quê. Então, eu vou explicar para vocês o que eu entendo desse prejuízo que os servidores públicos do município vão sofrer. A exemplo, esse é apenas um exemplo de um valor, mas isso vai acontecer em todos os outros, digamos assim, em todas as outras tributações. Quem ganha R$3.000 do município hoje, ele tributa, tá? Ele tributa R$284,33. A pessoa ganha 3.000, ela não vai ganhar 3.000. Ela vai ser tirado ali do 3.000 dela, R$284,33. Então, ela vai ganhar 2.600 e alguma coisa. Hoje, na atual lei federal, quem ganha 3.000, ele não vai pagar mais 284, ele vai pagar R$360. Com isso, ele já está pagando mais do que pagaria, né? O problema é que a desigualdade ocorre quando a pessoa ganha 3.000, por essa alíquota aprovada na última sessão, se ela ganha 3.001 real, ou se ela ganha 3.001 centavo, tá? Se ela ganhar esse 3.001 centavo, ou 3.001 real, ela já vai pagar em torno de R$420, o que é muito mais do que 360. No entanto, enquanto ela pagaria 3.360, por causa de R$1, ela vai pagar R$60 a mais. Então, aí persiste a injustiça dessa lei aprovada. Esse é apenas um exemplo das perdas que sofrerão os nossos servidores públicos. Só que se a gente analisar essa lei e colocá-la em prática, diante do salário de todos os nossos servidores, a gente vai ver muito prejuízo de muita gente e muita desigualdade. E é por isso que a vereadora realmente não concorda com essa, na verdade, lei que foi aprovada. Desse modo, quem ganha, né, 1 centavo a mais ou ganhará menos, né, do que aquele que ganha 3.000. Quem ganha 3.000 e R$1 vai ganhar menos do que aquele que ganha 3.000, porque a tributação será muito maior, né? Sem falar que, com relação a essa lei que foi levada em plenário, 90% dos servidores municipais não tinha conhecimento dessa lei. Ou seja, não foi feito nenhum tipo de debate, nenhum tipo de discussão com o sindicato, nenhum tipo de audiência pública que pudesse realmente trazer os servidores a discutirem essa matéria, né? Levar a público toda essa matéria para que os servidores pudessem realmente participar dessa conjuntura toda tributária que eles vão ter que estar tirando do bolso todos os meses. O voto da vereadora foi contrário. É evidente que, se essa lei não fosse aprovada, o prejuízo a cada servidor acabaria sendo em percentual um pouco maior, se a gente falar em totalidade, né? Em função de que a alíquota federal estipulada ela era um pouco maior. Mas essa não é a situação. O que, na verdade, a gente entende é que, em razão da incompetência dessa gestão, que, na verdade, não tratou essa lei e a reforma tributária em termos de ganhos dos servidores municipais como deveria tratar,
perdeu a chance de trazer uma lei para plenário da casa num caráter progressivo, que não houvesse desigualdade entre o recebimento salarial. E mais uma vez, em razão desse amadorismo, né, dessas pessoas que estão aí no executivo da nossa cidade, a gente teve que aprovar uma lei a toque de caixa, errada, que vai trazer muito prejuízo para os nossos munícipes, né, em função de não ter estudado, de não ter trazido uma alíquota tributária coerente, de não ter discutido essa questão de recebimento, de tributação com os servidores, que poderia ter havido uma discussão com todos eles e ter se criado uma planilha, né, uma tabela, um anexo nessa lei que fosse justo, né? Então, quer dizer, eles querem aprovar uma coisa que não está certa, que não está errada, em virtude de que eles perderam a chance de fazer uma coisa correta e acham que está corretíssimo. Ah, mas se a gente não aprovar do jeito que está, de errado como está, a gente, na verdade, não sofreria um prejuízo da lei federal. Sem dúvida que esse prejuízo sofreria. Mas o município teve muito tempo de fazer essa lei ser discutida entre os servidores e trazer algo justo. Ah, mas por que a vereadora de oposição não apresentou a emenda? Gente, mas assim, ó, se eles que são a municipalidade, a administração, não conseguem fazer uma audiência pública, reunir os seus servidores e discutir a matéria, aí uma vereadora de oposição tem obrigação de fazer uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Imagina, eles têm todo mundo do sindicato lá dentro, inclusive pessoas que né, pertencem à mesma cúpula eleitoral. E por que então não fizeram uma discussão para ser justo com todo mundo? Porque, infelizmente, essa gestão pública não tem compromisso com os seus servidores, com os seus munícipes, com a economia, com a eficiência, com o que deve ser. É um amadorismo atrás do outro, entende? É um amadorismo no trato da coisa pública. Eles tentam colocar a coisa goela abaixo, através de uma lei ineficaz do ponto de vista social, né, que prejudicará a renda de muitos dos servidores, e esquecem de fazer a discussão, esquecem de trazer a transparência. O direito dos trabalhadores, dos servidores públicos do município é levado assim com a barriga, né? Aprovam uma lei do jeito que dá, não faz nenhuma discussão, não tratam realmente do jeito que a coisa deveria ser tratada, né? A gente fica triste por mais uma oportunidade, né, perdida dessa gestão pública em fazer justiça, em tratar com a coisa pública, com a tributação e com o ente público de maneira eficiente. Mas é assim, é um amadorismo só. Ninguém sabe o que faz, não tem responsabilidade realmente com as ações que ali são feitas, é tudo feito assim a toque de caixa. E, infelizmente, eles ainda têm colegas e vereadores que acham que isso está certo, não conseguem enxergar que poderia ser muito melhor, que poderia ser travada uma discussão e poderia ser feito uma alíquota progressiva justa e não simplesmente pegar uma lei federal, não utilizar o benefício da lei que é essa alíquota progressiva e jogar ali um escalonamento fixo por salário sem qualquer levantamento de quantas pessoas ganham tanto, de quantas pessoas ganham mais ou menos, e foi assim que, infelizmente, essa lei número 74 foi aprovada, sem nenhuma discussão e sem uma justiça realmente social aos nossos servidores. Sinto muito, senhores, mas essa é a verdade. Foi aprovado também um projeto de resolução que criou a comissão para medidas emergenciais de saúde decorrentes da pandemia, tá? Uma comissão que, na verdade, vários municípios já estão com essa comissão em andamento há muito tempo, né? E também é motivo de muita tristeza para nós, né, do município de Tijucas, vermos os índices que estamos vendo relativos à Covid do nosso município, né? Já passam de 900 casos aqui na nossa cidade. E passados 4 meses, né, gente? Tudo isso começou em março, aí a gente teve o abril, a gente teve o maio, a gente teve o junho, a gente teve o julho, e agora a gente está chegando em agosto. E passados 4 meses, né, a municipalidade acorda e resolve fazer o centro de triagem. Resolvem fazer uma comissão para fiscalizar o dinheiro que está vindo da Covid, né? Enquanto que os municípios já fizeram isso há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, há 2 meses atrás, e a gente, como sempre, na contramão, no atraso,
correndo atrás do prejuízo, porque a gente não tem um executivo com uma capacidade, né, futurista de ser pioneiro, de criar soluções eficientes para o nosso município. Ele sempre tem que esperar para copiar a portaria do município vizinho. Ele tem que esperar para copiar, entende? Ele não consegue criar. Eles são amadores, ineficientes, não têm resposta para os problemas do nosso município. E isso é triste, tá, gente? É triste da gente conviver. Então, passados 4 meses, agora tivemos a criação da comissão, né, de constituição da comissão temporária destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária da Prefeitura Municipal relacionada às medidas emergenciais de saúde decorrentes da pandemia e do coronavírus. A vereadora Fernanda vai fazer parte dessa comissão, tá? A vereadora Fernanda, o vereador José Leal e a vereadora Maria Edésia da Silva Vargas. Essas são as 3 pessoas que farão parte dessa comissão. A vereadora já fez alguns requerimentos aqui com relação às ações dessa comissão e esperamos que ela seja realmente conduzida de forma justa, né, eficiente e que se promova aqui o que se pretende com essa comissão, que é fiscalizar e fazer a lisura, né, e a legalidade do custeio desse dinheiro que vai vir para o nosso município. A vereadora certamente será sempre voto vencida, né, vai ser sempre o voto vencido nessa comissão, porque temos aí um ex-secretário, temos aí uma pessoa também ligada ao governo municipal, né, a situação, e a vereadora Fernanda Mello foi a única aqui de oposição. No entanto, voto vencido ou não, a vereadora vai trazer aqui os dados para todos vocês conhecerem o que essa comissão está tratando e, independente do meu posicionamento ou do posicionamento que vigorar nessa comissão, os munícipes de Tijucas saberão a verdade, saberão o que está lá rolando nessa comissão e como deveria ser também, né? Foi aprovado também um projeto número 102, que é um projeto que denominou ali outras servidões, né, lá na localidade da Aldeia, já tinha sido aprovado outros projetos nesse sentido, e aqui foi aprovado mais um. Foi aprovado também o projeto número 97, em segunda votação, que foi o que criou o vereador Mirim aqui no nosso município, né, um programa onde os nossos jovens poderão aí conhecer, participar da vida do legislativo do nosso município, um projeto muito interessante aqui, né, a nível de cidadania, de política, e que nós temos que promover. Foi aprovado também um projeto número 77, também nessa sessão aí, na última sessão. Esse projeto também trata, né, de providências e de adequações aqui de regime da Previdência Social, tá? Esse projeto também é mais um daqueles que caberia uma discussão muito detalhada, mexe em direitos dos nossos servidores públicos, muitas situações aqui colocadas e revogadas e retiradas dos trabalhadores, é inevitável em função da questão, como já disse, da reforma tributária que já ocorreu a nível federal e que nós temos que adequar a nossa lei municipal a essa nova realidade. Porém, vimos aqui também serem tosados, retirados do servidor público do município de Tijucas garantias e alguns direitos que caberia, sim, uma discussão séria, através de uma audiência pública, uma convocação dos servidores a participar ativamente da feitura, né? Do que aconteceu aqui com essa lei, considerando-se que os maiores prejudicados são os destinados dessa lei, que são os servidores públicos. Então, assim, a lei entrou na casa no dia 30 de junho, né? E passou aí esse ano inteiro lá no Executivo e a gente não teve notícia de que o Executivo chamou os funcionários, chamou os servidores públicos para discutir esses 2 projetos levados a casa. Algo inadmissível, algo triste, algo retrógrado, algo que eu acredito que a política não pode mais admitir, né? Como que as pessoas e o ente, né, municipal, o Executivo, fará uma lei para determinado segmento da sociedade, que no caso aqui são os servidores, e não traz essas pessoas para a mesa para discutir os termos dessa lei, né?
Então, isso politicamente é um retrocesso, gente, é um atraso, né? Enquanto a gente está falando em evolução, em participação do cidadão, em participação das pessoas nas decisões políticas, nas decisões administrativas, nas decisões de gestão, a gente vê um executivo comandado por alguém que ainda está lá na idade, né, da idade média, né? Acha que é o poderoso e que pode decidir a vida de todo mundo como ele quer, numa mesinha de 4 pés lá, onde cada um dá a sua opinião e muitos deles não são nem servidores de carreira. Ou seja, estão decidindo a vida dos outros e não estão nem levando o prejuízo daquilo que estão decidindo. Então, é muito triste. Mas, vida que segue, né? Foi aprovado também o projeto número 94, que denominou, né, o nome da nova ETA, né, de Cecília Mello dos Santos. Falando em nova ETA, né, não temos prazo para a inauguração dessa ETA, até, não consigo confirmar aqui agora, mas até poucos dias continuava embargada em função da ausência de algumas licenças ambientais e simplesmente não se fala mais no assunto, né. No entanto, nós estamos aí no dia 30 de julho, quando chegarmos lá em dezembro, quando a gente tiver com aquele calorão e a gente precisar de água, aí a gente vai pensar, né, e repensar algumas ações que a gente está vendo e algumas omissões que a gente está vendo no dia de hoje. Quando faltar aguinha lá na nossa torneira, aí a gente vai começar a repensar em ações erradas que essa municipalidade, né, que esse órgão que é o SAMAI, está fazendo para com todos nós, né? Cobrando a nossa fatura e não entregando serviço para a população. Seja em termos de saneamento básico, seja em termos de tratamento de esgoto, seja em termos de melhor qualidade da nossa água. Não mostrou que veio, não trouxe inovação nenhuma, trouxe sim, foram faturas altas, aumento sim de obrigações para o consumidor. Benefícios, senhores, nenhum. Até agora, ninguém viu. Nossa água e nosso sistema de esgoto e saneamento só piorou. Piorou. Não melhorou em nada. Porém, continuamos pagando a conta. Entregando esse dinheiro para essa gestão amadora que está aí, né? Vamos, então, passar agora para as atividades da vereadora, agora na última sessão. O que a vereadora relatou aqui agora foram as matérias que foram julgadas, aliás, foram aprovadas na última sessão, e agora a gente vai tratar dos projetos, né, de lei que a vereadora apresentou, né, na última semana. Então, a vereadora apresentou aqui o projeto de lei número 99, né, de 2020, que autoriza o Poder Público Municipal a criar um centro oncológico no município de Tijucas, né? Como sabemos, né, o câncer vem matando muita gente, nós temos um alto índice de pessoas portadoras, né, de câncer aqui no nosso município. Esse índice é um índice, né, que o Brasil inteiro vê esse aumento, e nós precisamos rever, né, as nossas ações como poder público em termos de tratamento, né, dessa doença que é o câncer. Então, essa lei serve aqui para autorizar o poder público municipal a criar esse centro. Essa lei não vai obrigar ninguém a fazer nada em prol das pessoas com câncer, e muito menos obrigar o prefeito a realmente cumprir e criar esse centro, né? Esse centro oncológico aqui no nosso município. Porém, essa lei, se aprovada pelos meus colegas, pode servir sim de base a um projeto para uma unidade hospitalar no nosso município voltada a essa matéria, sem falar, né, em várias dotações e verbas públicas federais voltadas a essa questão do câncer. Pode ser a grande oportunidade que nós tenhamos aqui no nosso município de construir realmente, de trazer um hospital, né, municipal, que pode iniciar com foco nessa questão do centro oncológico, mas que trará realmente grandes benefícios, né, à saúde do nosso município, coisa que nós estamos vendo um retrocesso visível, né, gente, todos os anos, né? Nós já fomos a cidade que tínhamos uma maternidade, nós já fomos a cidade que tínhamos um hospital em funcionamento
contrato para tantas coisas, né, de modo geral, e hoje a gente vive essa crise aí de saúde pública com o nosso hospital, né, sendo tratado meio que de forma privada e deixando as nossos munícipes, as nossas pessoas à mercê de um tratamento de saúde digno. E eu acho que está na hora da gente virar esse jogo, começar a pressionar os políticos, a sociedade, o governo, tem que fazer um levante para que a gente possa realmente ter uma saúde pública de qualidade. Esse Covid trouxe essa reflexão, né? Esse problema para a nossa porta, né? Se nós não estávamos preocupados até hoje se não tínhamos uma UTI, se tínhamos ou não tínhamos um respirador, hoje a gente sabe que em 10 dias você pode estar lá agonizando e precisando desse equipamento aqui na nossa cidade, que está cada vez mais escasso no estado inteiro. Então, é uma oportunidade da gente rever essas ações aí do poder público e exigir de todos, vereadores, prefeito, vice, de toda a classe política, um retorno realmente em termos de saúde para os nossos munícipes, né? Passou da hora, já está tarde. Um outro projeto apresentado pela vereadora foi o projeto de número 100, que cria o Conselho Municipal LGBTI no município de Tijucas. Nós não temos aqui um conselho municipal que trate, né, dessa diversidade aí no nosso município, aonde, na verdade, através desse projeto de lei, nós pretendemos montar esse conselho para discutir questões relacionadas aos LGBTI. Lésbicas, gays, homossexuais, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, homens trans, segmento intersexual e uma entidade, né, de personalidade jurídica com comprovada atuação na promoção da diversidade social e de gênero. Nós queremos, através desse conselho, trazer todas essas pessoas aqui que representam a nossa sociedade para a mesa, para, através de um conselho, possam participar, sim, das decisões políticas e públicas do nosso município. É um segmento social que merece respeito de todos e, através de um conselho, poderiam aí se organizar e fazer as reivindicações que esperam do poder público. E é isso que a vereadora, na verdade, almeja com essa lei, através do conselho. A representatividade dessa grande parcela da população relacionadas aí ao LGBTI. Nós, em termos de partido, né, de MDB, estamos trabalhando já com essa comissão da diversidade dentro do nosso município. Estamos recebendo, estamos falando com essas pessoas, vendo as suas reivindicações, vendo do que necessitam, mas a gente sabe que se esse conselho, né, essa turma, essa parte da sociedade não se organizar, não tiver uma personalidade jurídica organizada, nada poderá ser feito. Por quê? Estando organizados, o poder público já não escuta e faz o que quer. Imaginem se eles não tiverem uma força através de uma organização. Então, o que a vereadora pretende é isso, fazer essa organização dessas pessoas, dessa parcela da sociedade, para que eles possam participar das decisões públicas, políticas e direcionar, né, o serviço público para os interesses deles também. A vereadora apresentou também o projeto de lei número 101, que institui a criação do programa O que eu quero ser quando eu crescer, na rede pública municipal de ensino. Esse projeto, gente, é um projeto espetacular. Ele é um projeto que visa a gente fazer um direcionamento dos nossos jovens, né, que estudam nas escolas públicas aqui do nosso município, um direcionamento vocacionado, né, para o mercado de trabalho. Né, a gente vê hoje os filhos se formando, completando, né, o ensino, e eles ainda não têm o norte, né, do que eles estão vocacionados, que profissão vão seguir. Então, esse projeto pretende realmente levar às escolas, né, através da criação desse programa, uma discussão acerca do que eles querem ser quando eles crescerem. Atividades relacionadas à valorização do trabalho, aos pré-adolescentes,
profissionais habilitados na área de psicologia que possam realmente ajudá-los a encontrar, né, a se achar nessa vida profissional e como eles querem seguir no trabalho. E a gente entende que nós precisamos realmente tratar desse programa com muita seriedade, porque ele pode oferecer aos jovens, aos pré-adolescentes, um estímulo para escolher suas carreiras, né? Aproximar esses jovens das profissões e cuidar do bem-estar, né, da população. Então, acreditamos e esperamos que esse projeto seja aprovado pelos colegas lá, né, de plenário. Outro projeto apresentado foi o projeto de número 102, que institui o calendário oficial do município, a Parada da Cidadania LGBTI e Show da Diversidade. Esse projeto, ele tenta instituir no calendário do município o que a gente chama, né, que é a Parada Gay, né, que é um movimento cultural, né, que pode estar relacionado a um show de diversidade, de respeito aos diferentes, enfim. Em época de que a vereadora acabou apresentando o projeto e não imaginava que estaríamos aí numa semana discutindo esse assunto, né? Através da divulgação da empresa, né, da Natura, que contratou, né, uma mulher, enfim, que hoje é um homem, né, que é a Tami, para fazer uma homenagem do Dia dos Pais. O vereador acabou trazendo foco a essas questões e nem imaginava que hoje a gente estaria nas redes sociais discutindo essa matéria também, né? Mas, independente de tempo e de modo, o respeito entre as pessoas deve prevalecer. E a gente não deve considerar as pessoas pela sua opção sexual ou pela sua maneira de se comportar. A gente tem que acreditar em caráter, em valores, em respeito ao outro, concordando ou não. Isso tem que ser uma máxima social. E eu acho que beneficiar, trazer, conhecer todo esse mundo que cerca as pessoas, né, LGBTI, é realmente trazer o respeito, né? Não quer dizer que a gente vai se tornar, que a gente vai incentivar, que a gente vai, enfim, não é essa a questão. Mas temos que respeitar a opção de cada um. Então, eu acho que defender essa bandeira é muito mais do que tratar de um segmento, é trazer, sim, o respeito que a gente deve ter a todas as pessoas. E que a gente está vendo essa falta de respeito ser tão recorrente, né, no nosso país, ultimamente. Uma outra atividade da vereadora foi o protocolo de 2 requerimentos, pedindo uma moção de aplausos a Talismã Contabilidade, né, dos nossos queridos ali, Antônio Bafu, a Gisele, a família inteira que eu conheço, né, a Poliana, a Michele, todos eles, uma empresa que tem 33 anos de fundação no nosso município, prestando serviços aí a toda a comunidade na área da contabilidade. Então, a vereadora requereu aos meus colegas, né, essa moção de aplauso pela passagem desses 33 anos de serviços prestados aqui no nosso município de Tijucas. Já deixo aqui um abraço fraternal, com desejo de sucesso a todos aqueles que compõem a Talismã Contabilidade, em especial aí o seu Antônio, Bafu, a Gisele, Dona Ruth, todo mundo dessa família tão querida aqui do nosso município, que também é pai do meu amigo, né, colega de profissão, que é o Tony. Então, já gostaria de deixar aqui um abraço fraterno a todos vocês. Com muito sucesso aí, e que a Talismã Contabilidade possa fazer aí 66, 90, enfim, vá perpetuando aí seus serviços aqui no nosso município, com a excelência que sempre o fez nesses 33 anos. Idade de Cristo, né? Uma outra moção que a vereadora apresentou, essa semana também, foi também uma moção de aplauso, né, como forma de reconhecimento, à Associação dos Empregados Ceramistas, né, que seria a ADEC, pela passagem do seu aniversário de 38 anos de fundação. Então, a ADEC, né, por muitos anos aqui no município, foi aí uma opção de lazer, né, aos nossos munícipes, fez aí no último dia 22 de julho, 38 anos da sua fundação. A gente teve, pesquisando ali, vimos que o
o Carlinhos, né, o Carlos querido, uma pessoa envolvida com o nosso município, com as atividades, é o coordenador da DEC. Aí nós temos ainda a Keila Tomasi Chaves, que é a esposa aí do meu amigo Zé, a família toda queridíssima, é a presidente lá da DEC. Temos o Jorge Elias, que é o vice-presidente, e ainda a Mariana Furtado Baer, que é a secretária da DEC. Então, em nome aí dessas 4 pessoas que representam, na verdade, essa Associação dos Empregados Ceramistas, gostaria de deixar aqui um forte abraço, sucesso e que continuem a prestar esse trabalho tão importante, né, ao nosso município, aos nossos munícipes, e como já disse, por muitos anos a DEC foi a única opção de lazer de muita gente do nosso município. Era a sede, era, né, o clube social que oferece uma piscina, que oferece uma quadra de esportes, que permite que as pessoas, né, se exercitam. Então, só temos orgulho realmente desse trabalho que todos vocês fazem aí ao longo desses 28 anos aqui no nosso município de Tijucas. Então, recebam aí essa moção de aplauso apresentada pela vereadora, que eu tenho certeza que será aprovada pelos meus colegas, né, com muito carinho, muita consideração pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no nosso município. Em seguida, senhores, continuamos aqui a nossa live, já com 36 minutos aí de duração, tratando de um assunto, de assuntos, na verdade, né, relacionados a fatos polêmicos que aconteceram na cidade na última semana. E aí nós temos aqui uma notícia que foi divulgada pelo município relacionada ao centro de triagem da Covid, né? Então, o nosso prefeito Eloy, o secretário de Educação, de Saúde, no dia 24, que foi agora de julho, né? Fez a divulgação aqui do centro de triagem da Covid-19. Mais uma vez, né, gente? Obra atrasada, estamos aí com mais de 900 casos no nosso município, passados 4 meses em que se discute pandemia, e agora eles resolveram acordar e verificar que aquela pessoa que entra no posto de saúde para pegar um remédio, para fazer qualquer outro procedimento, porque a saúde não para em função da Covid, ela não pode permanecer no mesmo lugar daquele que já está com suspeita da doença. Tem que haver o quê? Um isolamento. E aí, nesses 4 meses, ninguém viu isso. Aí a gente tem agora mais de 900 casos na cidade, e eles resolveram acordar para essa realidade. Então, triste que a nossa população tenha que pagar o preço por esse amadorismo todo, e é um amadorismo que compromete a nossa vida, a vida do nosso munícipe, né? Não poderíamos admitir um amadorismo numa área como essa, que é a saúde. Mas, infelizmente, de qualquer maneira, né? Agradecemos muitíssimo, né, a essa administração pública, a esse secretário de saúde, que resolveu abrir os olhos à população de Tijucas. E não é só isso que esperamos. Esperamos mais. Esperamos respiradores, esperamos testes feitos prontamente, não com 20, 30 dias, como a gente está vendo. Esperamos uma maior eficiência da saúde pública de Tijucas no combate, no controle dessa pandemia, que, senhores, não passará tão cedo, diante de tanta precariedade que vimos em termos de saúde pública no nosso município e no nosso país, o que é muito triste, né? Perder vidas em função da incompetência da gerência de saúde do nosso país e do nosso município também, porque, me desculpem, é uma piada. Passado 4 meses, as pessoas acordam que devemos ter um centro de triagem, coisa que a gente está falando aqui faz 2 meses no mínimo, né? Pedindo, reivindicando e conversando. Então, é triste, mas enfim, antes tarde do que nunca, né? Vamos poder usufruir de uma estrutura e de um tratamento com maior eficácia para os nossos munícipes aí, a partir agora aqui já do mês de julho. Enquanto isso, né? Enquanto a gente está falando em centro de triagem, né? Que nós já deveríamos estar tratando disso há 3 meses atrás, aqui na nossa cidade vizinha, né? De Itapema, a querida prefeita Nilza dá um show, dá um banho, como diz o tijucano, né? Humilha, a mulher humilha, tá? Nilza, querida, não tenho palavras, tu és um exemplo, tá? Para toda a nossa região aqui do Vale do Rio Tijucas, da Costa Esmeralda, em compromisso com a saúde pública.
Tu estás de parabéns. Irreparáveis ações que tu andas fazendo. Então, assim, a nossa querida prefeita Nilza nos dá aula, né? Dá aula e dá de reio em tudo que a gente está vendo aqui na nossa região. Ela sai daqui, ela vai lá em Manaus e traz 30 cápsulas, Vanessa, que são cápsulas que vão permitir a respiração daquelas pessoas que estão com dificuldade respiratória em razão da Covid-19, sem a utilização de respiradores, que a gente sabe de todos os traumas dos pacientes que possivelmente precisam de respiradores, os traumas que causam a tal da intubação. Então, a Nilza realmente conheceu sobre esses equipamentos que chamam-se cápsulas Vanessas, usadas lá em Manaus, foi até lá, verificou a sua eficiência e já adquiriu para o município de Itapema, aqui do nosso lado, 30 cápsulas dessas que vão poder ser utilizadas, salvar vidas naquele município, trazer uma melhor recuperação sem traumas, como já disse, para as pessoas que necessitam. Então, assim, ó, sem palavras, eu acho que é essa postura que nós esperamos de um gestor público, né? Preocupação, ação, busca de melhorias para todos os munícipes da nossa cidade. Além disso, ela ainda consegue a proeza de aprovar, né, um hospital municipal na Anvisa. Então, Itapema, daqui a poucos meses ou daqui a um ano, vai contar com 7 mil metros de área construída, com mais de 100 leitos de internação de adulto, infantil, maternidade, centro cirúrgico, UTI e sala de exames. Essa é a nossa querida prefeita Nilza, da cidade vizinha, aqui de Itapema. Enquanto isso, senhores, aqui em Tijucas, nós temos que conviver com esse fardo tão triste e revoltante que é o que a gente já foi, o que a gente já teve a maternidade, a gente já teve um hospital que atendia todo mundo, a gente já foi, E é muito triste, porque enquanto a gente vê um aumento de recursos no nosso município, né, recurso tributário, a gente entrega mais dinheiro na mão do governante e a gente está vendo a gente perder os benefícios sociais que nós tínhamos. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque realmente Tijucas está na contramão de qualquer evolução de gestão pública e de eficiência dessa gestão pública para com o cidadão. Estamos pagando mais, os cofres públicos estão muito bem remunerados, né? Nós tivemos aí 3 vezes o aumento dessa tributação, né, dos cofres públicos em razão de implementos, de empresas, etc. E vimos um decréscimo no que se refere ao trato social, a escolas, a posto de saúde, a tratamento médico, a hospital. Então, nós estamos assim numa aritmética completamente absurda, né? Que a gente está tendo mais dinheiro e está desrespeitando mais o cidadão. Enquanto deveria ser ao contrário, né? Em função da maior capacidade de recurso financeiro, o nosso cidadão teria que ser melhor tratado. Melhores hospitais, melhores vias públicas, melhor emprego, melhor renda. E em Tijucas vivemos um retrocesso. Estamos andando de costas ao progresso social. Os cofres têm muito dinheiro. Agora o povo é realmente esquecido. É isso que a gente está vendo aqui. Então, muito triste. E por falar em tristeza, né, tivemos aí o dessabor, né, de perder uma pessoa que trabalhou na nossa saúde aí por 25 anos, né, que é a servidora Nevinha. Então, gostaria de deixar aqui já um abraço carinhoso, fraterno a toda a família. E sabemos que a Nevinha, com aquela sua presteza, né, que tinha de tratar as pessoas que chegavam ali na saúde pública de Tijucas, fará muita falta, né? Como já disse, mais uma perda para Tijucas, mais uma perda para a nossa saúde, mais uma perda para as pessoas, né? Que acabam ficando à mercê com a falta aí de tratamento de saúde pública no nosso município. Queria aproveitar essa live também para divulgar o trabalho de uma munícipe aqui do nosso município, que é a nossa querida Emily, né? A Emily, que é uma menina de 18 anos, fantástica, esteve inclusive essa semana aí nos veículos de comunicação divulgando seu trabalho.
E a Emily é uma moça de 18 anos, é moradora ali da Rua do Governo, é filha da querida Márcia e criou um canal no YouTube para ajudar as pessoas com boas ideias e apoio. Ela atende as pessoas que sofrem de depressão, que estão com problema de autoestima. E essa menina realmente dá um show, né? Um show de solidariedade, um show de alguém que tem um sonho e que o sonho é ver o próximo melhor, né? É ver o próximo bem, ajudar o próximo com incentivo, com boas ideias para que ele prossiga na vida com um fardinho mais leve, com os ombros mais leve. Então, queria deixar aqui uma mensagem de esperança, de fé, de sucesso, de prosperidade. Emily, tu és tão jovem e estás dando uma lição tão bonita para todos nós munícipes, né? Querendo ajudar o próximo, querendo ver a vida das pessoas melhor, e muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, tantos outros profissionais, né, acabam não tendo tempo de dar aquela atenção que uma pessoa que sofre depressão e que tem problemas com autoestima deseja. Então, gostaria de te parabenizar pelo trabalho que tu andas desenvolvendo, dizer que toda nova ideia é alvo, né, de críticas, de deboche, de atitudes que às vezes a gente não merece, não gostaria de receber, mas siga firme, confiante, com foco na tua missão, com foco no que tu queres realmente conquistar, porque a persistência ela está aliada à conquista dos sonhos da gente, né? A gente só não conquista quando a gente desiste. Então, seja persistente, continue aí com o mesmo foco, que tudo vai acontecer e com certeza tu vais conseguir ajudar muitas pessoas com esse teu canal e com esse teu apoio que tu pretendes dar às pessoas. Por último, meus senhores, nós vamos concluir aqui a nossa live de hoje tratando não só da Covid, né, em termos de saúde pública, em termos do que o município deveria nos oferecer para nos proteger, né, desse vírus, né, mediante essa pandemia que hoje o Brasil inteiro vive. Eu gostaria de tratar aqui com vocês sobre os efeitos dessa pandemia, né? Hoje a gente vive numa situação de que a gente já consegue sentir os efeitos da pandemia no bolso, né? A gente está vendo empresas quebrarem, funcionários perderem seus empregos e a gente está vendo muito pouco incentivo e muito pouco preparo do poder público do nosso município no trato disso tudo, né? E um exemplo do que eu estou falando é o caso dos nossos artistas. Os nossos cantores, os nossos contadores de histórias, os nossos poetas, os nossos técnicos, os nossos curadores, os professores das escolas de arte, de capoeira, de dança, os produtores, todas as pessoas que envolvem o meio artístico do nosso município. Agora, no último dia 29 do mês de junho, o nosso presidente, Bolsonaro, promulgou uma lei. Essa lei, ela foi carinhosamente, né, chamada de Lei Aldir Blanc. O que se pretende com essa lei, vereadora? O que se pretende, senhores, é trazer um incentivo à cultura para as empresas culturais, para os espaços culturais, para os grupos artísticos e para os produtores. Como é que será feito, vereadora, esse incentivo? Através de cadastramento dessas pessoas, desses autônomos, né, junto às fundações de cultura que provem que eles são artistas e pessoas que exercem uma atividade autônoma ligada à cultura, através de empresas e etc. E há um benefício de R$600 em algumas parcelas. A lei é a Lei 14.017. O que acontece, senhores, é o seguinte: para que as pessoas tenham benefício dessa lei, as pessoas têm que fazer uma prova de que são ligadas, que preenchem os requisitos de serem produtores, de serem artistas, de viverem da arte, de viverem da cultura, né? Eu, Fernanda, se eu for lá, fizer a inscrição,
quiser receber. A senhora é artista, a senhora é cantora, quem é que prova? A senhora tem inscrição na Fundação Cultural da sua cidade, na Fundação Cultural do seu estado? A senhora tem inscrições federais? Não, não tem. Não vou ter como receber esse dinheiro. Eu sou aquela violeiro, eu sou alguém, eu não tenho. Eu tenho que ter esse cadastramento na cultura do meu município, do meu estado ou do meu ente federal. O município de Porto Belo está divulgando essa situação da lei desde o dia 20 de julho, que ele elaborou outdoors, elaborou projetos, fez divulgação através de edital público, convocando todos os cantores, convocando toda a classe artística, todo mundo para conhecer da lei, elaborar o formulário, preencher o formulário através do diretor de cultura e com isso conseguir gastar, senhores, esses 3 bilhões de reais que o ente público, né, que é a presidência da República, o ente federal, né, vai disponibilizar para todos esses artistas. Ocorre que aqui em Tijucas a gente não está vendo nada dessa divulgação. Ontem eu vi uma postagem da Secretaria de Cultura no site dizendo que existe essa lei, que eles se reuniram lá no Casarão Galote, uma foto com 5 artistas, 5 pessoas lá, da Fundação de Cultura, não vi movimento, já recebi vários pedidos de informação de vários artistas, o que eu faço, como é que eu faço. No site não tem qualquer tipo de instrução, não tem um e-mail de contato, ele direciona as pessoas a um link. Quando se abre esse link, o que está escrito no link é uma réplica do que diz ali mais ou menos a lei. No entanto, eu, artista, não sei o que faço para me cadastrar. Então, assim, a vereadora já fez um requerimento para a Secretaria de Cultura para que ela estabeleça os critérios. Estou falando aqui porque o prazo para esse estabelecimento, para essa entrega das pessoas cadastradas é agora em agosto, tá? O ente federal vai pagar retroativo até o mês de junho, a partir de mês de junho. Então, digamos assim, o nosso artista já irá receber as 2 primeiras parcelas de 600, que seria R$ 1.200, relativos a junho e a agosto, a partir do momento que esse cadastro chegue ao conhecimento do ente federal e de quem disponibilizará esses pagamentos. E não se vê movimento, não se vê cadastro, não se vê um incentivo e um edital público da prefeitura convocando todos, gente. Será que será um benefício que vai ficar mais uma vez naquela patotinha, naqueles 4 ou 5, igual acontece na verba do FIA, minha gente? Nós vamos aceitar mais uma vez a vereadora ter que vir aqui falar para que eles possam trabalhar? Eles não tiveram tempo, uma lei desde o dia 29 de junho. Já se passou um mês, nós não vimos nenhum tipo de divulgação no nosso município, gente. Nós não vimos nenhum tipo de cadastramento ocorrendo no nosso município dos nossos artistas. Então, através dessa live, através desse comunicado, a vereadora gostaria de convocar, mais uma vez, todos os artistas, os cantores, os contadores de histórias, aqueles envolvidos no meio artístico, no meio cultural, para que se apresente à Secretaria de Cultura, para que façam um chamado a essas pessoas a providenciarem esses cadastros, a divulgarem esses cadastros ao maior número de pessoas. Porque se esse dinheiro não for, através dos cadastros, trazido para o nosso município, ele vai ser devolvido, gente, para o ente federal. São 3 bilhões de reais que poderiam incentivar e ajudar, incrementar a renda dos nossos artistas, dos nossos cantores, e a gente não vê uma mobilidade da gestão pública municipal em ajudar essas pessoas. Então, assim, é mais uma omissão, é mais um descaso, é mais um despreparo do ente público em cuidar do nosso povo, gente. A gente vê ali, ó, as pessoas proibidas de fazer uma vozinha e um violão no restaurante. A gente vê uma fiscalização ineficiente que, infelizmente, não leva a nada. Até ontem, o cara ia no posto de saúde e se contaminava lá dentro, porque ele ficava do lado daquele que estava para fazer o teste. E ninguém faz nada. Os nossos casos só aumentam. E quem está pagando a conta, quem é? É o autônomo, é o artista, é o cantor, é aquele que tem uma quadra de futebol. Esses estão pagando a conta
pela omissão, pela ineficiência e pela incapacidade de gestão que nós vimos ser tratado no nosso município hoje. Por essa gente que compromisso com o povo, com a saúde, com a economia, tem bem pouco. Infelizmente, tem bem pouco conhecimento e bem pouco responsabilidade com as pessoas que estão aí fora sofrendo em razão dessa pandemia. Não foi promovido edital público, não vi nenhum tipo de cartaz, nenhum tipo de chamado para esses entes culturais. Fui procurada por mais de 20 pessoas relacionadas a essa área. Procurei pesquisar o que os outros municípios estavam fazendo e o exemplo que a gente vê aqui nos nossos arredores mais promissor, eficiente, é o exemplo de Porto Belo, sim, através da diretora de cultura lá da Cris. Cris, parabéns, querida, por esse teu trabalho fantástico que tu estás fazendo na cultura da nossa cidade vizinha aqui de Porto Belo, tá? E é um trabalho que está trazendo eficiência, está fazendo cadastro, já estão trabalhando para trazer recurso para os artistas de Porto Belo desde o dia 20 de julho, né? E nós, agora ontem, 28, 27, vimos alguma coisa no nosso município, que é um encontro de 5 pessoas lá no casarão, que dizem ser da Fundação da Cultura, mas também não entendo, porque a gente, Fundação da Cultura, Fundo de Cultura. Aí a gente só viu a representatividade ali de 1 ou 2 classes de produtores, enfim, não vimos a classe artística de Tijucas ser representada naquela foto e naquela divulgação. Então, algo a se repensar. Mais um incentivo, né, federal, que tenta, na verdade, ajudar na nossa renda do nosso município, sendo tratado com omissão, falta de gestão e compromisso com a classe artística do nosso município. Gente, 56 minutos, o que nós tínhamos a tratar aqui, conseguimos tratar hoje. Agora eu vou tentar responder, né, a vocês aqui as perguntas e que vocês estão fazendo aqui. Vamos lá. O que fazer para conter a pandemia? Fechar tudo de novo? Não. Eu não acredito que esse fechamento, esse lockdown, seja realmente a melhor maneira, Eliel. No entanto, quando a gente tem uma saúde pública precária, uma ineficiência da saúde pública reiterada nos últimos 3 anos, como a gente viu, às vezes é o que sobra, né? É mandar o pessoal para casa, botar um carrinho de som ao custo de 10 mil reais por mês, como aconteceu aqui em Tijucas, mandando todo mundo ficar em casa. Claro, porque não tem competência para lidar com o problema de saúde pública que nós vivemos, né? Por quê? Porque deixou o hospital desse jeito, não cobrou atitudes do hospital que é doente público, não tentou trazer nada, não trouxe uma UTI, não aproveitou o dinheiro para fazer um projeto ineficiente e resolver o problema da cidade. Está fazendo um centro de triagem agora, faz 3, 4 dias. Enquanto isso, nós já estamos chegando aí em mais de 900 casos. Então, não concordo com esse lockdown aqui que foi feito em alguns lugares, mas, às vezes, quando a gente tem más políticos, gente incompetente gerindo a saúde do nosso município, o que nos resta realmente é quebrar a economia e ficar trancado em casa para não morrer. Né? Infelizmente é o que a gente viu aqui em Tijucas, né? O pessoal gastando dinheiro, mandando o pessoal embora, mas não se preocupando em fazer o quê? O isolamento necessário na questão da saúde e tantos outros itens. Não preciso dizer para ninguém que nós estamos aí com 4, indo para 5 meses dessa pandemia e até há 1 mês atrás nós não tínhamos nem teste no nosso posto de saúde. E quando tínhamos, a gente via um resultado de 30 dias, ou seja, o cara ia lá, pegava um bilhetinho, que eu já apresentei aqui na minha live, esperava 20 dias ou 15 dias para fazer o exame, depois esperava mais 15 dias para receber o resultado. Então, ou seja, ele ficava 30 dias contaminando todo mundo, porque enquanto a pessoa não tem a certeza de que está, ele está naquela, será que está? Não tem aquele cuidado, com aquele cuidado que se exige quando a pessoa está realmente diagnosticada com a Covid. Sinto muito, senhores, munícipes, é o preço da incompetência, da corrupção, né? Da falta do emprego público, da falta do dinheiro público aonde ele deveria ser empregado, né? Não concordo com o fechamento, mas às vezes é a única forma da gente preservar a vida das pessoas.
Itapema é modelo a ser seguido em combate da Covid. É exemplo, sim, Henrique. Fantástico o que a Nilza está fazendo. Já fiz, inclusive, aqui um comentário elogioso. Conseguiu um hospital, foi atrás da questão das cápsulas varícias em Manaus para melhorar o seu povo. A Nilza realmente é um exemplo de compromisso com a saúde pública de Itapema. Exemplo a ser seguido. Coisa que nós aqui não seguimos, né? Aqui em Tijucas não se segue bons exemplos, né? Se segue, sim, maus exemplos. Ana Rosa, muito bem, vereadora, fala com conhecimento de causa. A Ana, querida, a Ana é a nossa prefeita do MDB, lá em Salto Veloso, uma administradora, uma pessoa também comprometida com a área da saúde, porque ela tem aí como profissão também a área da saúde, né, farmácia. Ana, muito bom saber que tu estás me ouvindo e me ajuda com boas ideias, porque eu sei que tu és uma excelente gestora e as pessoas estão pedindo para que você fique, né? A Ana é prefeita na cidade lá e agora não vai à reeleição por opção pessoal. E Ana, te desejo muita saúde, muita paz, muito tudo. E vem aqui ajudar a gente aí com propostas de melhoramento aqui do nosso município de Tijucas, que eu sei que tu podes contribuir. Vou te cobrar aí para me ajudar aqui a fazer algumas propostas legais. A Sumaia. Esta vereadora me representa. Fernanda, parabéns. As leis e respeito são para todos, independente de gênero. São cidadãos, isso aí. Sumaia, querida, obrigado pela tua parceria, obrigado pela tua audição, pela tua o teu, né, compartilhamento aqui das nossas ideias e pode contar comigo e aceitando as tuas sugestões sempre. A Rose Santos, hoje Tijucas perde para Canelinha. Hoje Tijucas perde para muitos municípios, né, gente? Não é à toa que os nossos rankings aí, em termos de estado e de estado de Santa Catarina e de ente federativo, aí entre os 5.000 municípios do Brasil, só decrescem, né? A nossa saúde decresceu, a nossa educação decresceu e, infelizmente, a vida continua. Meus queridos, semana que vem, voltaremos na quarta-feira, mudamos o dia da nossa live em função da realização das sessões da Câmara de Vereadores, que continuarão às segundas e quintas. Então, nós estaremos aqui em contato com todos vocês, todas as quartas-feiras, aguardando por denúncias, por projetos e por esse contato tão legal que a gente tem com a população, que na verdade, quer o progresso e quer o melhoramento da nossa cidade. Um beijo no coração de todos, muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.